Democracia direta hoje, utopia ou possibilidade? Ou o parlamento virtual? A Grécia Antiga era ao mesmo tempo uma só e várias, uma só culturalmente. Os gregos falavam grego e compartilhavam mitos, religião, culinária e diversos outros aspectos semelhantes. Nesse sentido, podemos nos referir a uma civilização grega, contudo, politicamente, a Grécia era diversa, composta de centenas de polis, isto é, cidades-estado, cada qual gozando de autonomia política e de uma organização de Estado peculiar. Foi Aristóteles quem propôs uma classificação simplificada das formas de Estado da Grécia Antiga e que se tornou clássica. Os tipos de Estado foram organizados conforme a quantidade de pessoas que governa e conforme a qualidade destes governos. No tocante à quantidade, temos 3 tipos: governo de um só, governo de poucos e governo de muitos. No tocante à qualidade destes 3 tipos de governo, temos o critério do respeito às leis, isto é, se os governos respeitam ou não as leis. Disto resultou 6 formas de Estado. 1. Monarquia, governo de um só que respeita as leis. 2. Tirania, governo de um só que não respeita as leis. 3. Aristocracia, governo de poucos que respeitam as leis. 4. Oligarquia, governo de poucos que não respeitam as leis. 5. Democracia, governo de muitos que respeitam as leis. E 6. Democracia corrupta ou demagogia, governo de muitos que não respeitam as leis. Portanto, apesar da democracia ter nascido na Grécia Antiga, não é correto dizer que a Grécia Antiga era uma democracia, pois foi apenas a cidade-estado de Atenas que desenvolveu com vigor esta forma de Estado. Contudo, quem eram os muitos que governavam em Atenas? Para responder isso, é necessário acompanhar o caminho de Atenas até a democracia. Em 621 a.C., surgiu o primeiro código de leis da cidade, editado ferreamente por Drácon. Em resposta às tensões sociais que se acumulavam, em 594 a.C., Solon é eleito arconte e adota uma série de reformas democráticas, a saber, divisão da sociedade ateniense por renda e não mais por linhagem hereditária, supressão das hipotecas dos agricultores pobres, abolição da escravidão por dívidas, limitação da quantidade de terras por indivíduo e incentivo ao comércio exterior. Depois de Solon, Pisístrato exerceu a primeira tirania ateniense, dando continuidade às suas reformas. O tirano aqui não era necessariamente alguém autoritário, mas sim alguém que tinha autoridade acima das leis. Após outros governantes, quem retoma o caminho democrático é Clístenes, com as seguintes reformas: direitos políticos para todos os cidadãos e participação direta dos cidadãos no governo, através da votação em assembleia ou ocupação do cargo por sorteio. Apesar de Atenas ter rumado para a democracia, nem todos os seus habitantes eram cidadãos. A sociedade ateniense era formada por eupátridas, isto é, os bem-nascidos da aristocracia, geomores, que eram os agricultores, demiurgos, que eram os comerciantes e artesãos, metecos, habitantes livres sem direitos políticos, em geral estrangeiros, mas escravos livres também estavam nessa condição. Ilotas, espécie de escravo, mas não poderiam ser vendidos como mercadorias e, nesse sentido, se assemelhavam mais aos servos. Por fim, os escravos, que eram ou prisioneiros de guerra, ou adquiridos por compra, ou antes da abolição implantada por Solon, os assim convertidos em razão de dívidas. Destas classes, apenas os homens livres, filhos de mães e pais atenienses,
eram cidadãos, isto é, cerca de 10% da população. Portanto, nem mulheres, nem metecos, nem ilotas e nem escravos eram cidadãos. A quantidade de cidadãos, isto é, pessoas que participavam do governo, pode parecer pouca para os padrões atuais, mas devemos levar em consideração duas coisas. Primeira, para os padrões da época, a participação de 10% da população era de uma incomum abrangência. 2. Os cidadãos atenienses participavam diretamente das decisões em assembleia. A eclésia era a instituição que reunia os cidadãos e ela tinha as funções de a. propor leis, votá-las ou fazer emendas. b. Na política externa decidiam por alianças, paz ou guerra. c. Decidiam sobre as despesas públicas, escolha de magistrados e status da cidadania de algum indivíduo. Diante disso, ao invés de criticar anacronicamente a cidadania ateniense, que tal invertermos a crítica para a nossa democracia? Então, uma primeira pergunta se levanta. Se mantivéssemos o critério da participação direta do cidadão, quem e quantos seriam os cidadãos brasileiros? Se, analogamente, a eclésia da antiga Atenas está para o nosso atual sistema bicameral, os cidadãos brasileiros, no âmbito federal, seriam apenas os 81 senadores e os 513 deputados federais. Em outras palavras, teríamos apenas 594 cidadãos numa população que, em 2018, tinha, segundo o TSE, 147,3 milhões de pessoas aptas a votar, isto é, maiores de idade, natas ou naturalizadas, capazes de responder por seus atos e que não cometeram improbidade administrativa e nem estavam presas. Façamos os cálculos. Se 147,3 milhões constituem 100% dos habitantes capazes de direitos políticos no Brasil, 598 correspondem a apenas 0,0004%. Logo, proporcionalmente, os 10% de Atenas nos superam e muito na quantidade da participação direta do povo. É claro que objeções serão levantadas. Dentre elas, citaremos 4 e nos deteremos sobre a última. A primeira é que essa população de 147,3 milhões de eleitores não é uma massa amorfa e destituída de direitos políticos, tal qual eram as mulheres, os metecos e os ilotas na Atenas antiga. No âmbito federal, os eleitores escolhem diretamente o presidente da República e participam, ainda que indiretamente, da elaboração, reformulação ou veto de leis ao escolherem, por meio do voto, o corpo legislativo que os representará e irá compor o sistema bicameral. A segunda objeção, também acertada, diz respeito à qualidade de nossa democracia atual, que luta pela inclusão das minorias sociais na representação política. Em comparação com a antiga Atenas, atualmente a escravidão é crime e mulheres e estrangeiros naturalizados participam da vida política, seja como eleitores ou como candidatos. Além disso, cresce a representatividade de negros e da população LGBTQI+. A terceira objeção é menos óbvia e mais controversa. Ela, formulada desde Platão e acompanhada por personalidades mais recentes, como John Stuart Mill, diz respeito se é desejável que o povo participe diretamente das decisões políticas, uma vez que, supostamente, o melhor seria deixar as grandes decisões no encargo de um grupo reduzido, mais gente ilustrada e mais capaz.
Na época de Platão, era conhecida a consideração de que a democracia era a menos boa das formas boas de governo e também a menos má das formas más. Mesmo contemporaneamente, quando a democracia deixou de ser incomum e, pelo contrário, se tornou a forma hegemônica no Ocidente, o elogio a ela carrega ainda alguma acidez, tal como na frase famosa proferida pelo estadista inglês Winston Churchill: "A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais." Ou, "A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela." Diante disso, sigamos para a quarta e última objeção, que é aquela sobre a qual nos deteremos. Iremos assumir que a melhor forma de democracia é uma síntese da qualidade da participação da antiga Atenas, isto é, democracia direta, com a amplitude de noção da atual cidadania. Em suma, 147,3 milhões de cidadãos com participação direta, substituindo o atual sistema representativo e dispensando os políticos profissionais com seus mandatos. Eis a questão objeção. Como seria possível reunir em assembleia tanta gente e como agilizar o processo de decisão diante de um quórum tão grande? Seria possível esta utopia? Entramos agora no campo das possibilidades e da ficção científica, com seus futuros utópicos ou distópicos. Obviamente, é impossível reunir dezenas de milhões de pessoas num espaço físico e igualmente impossível ouvir fisicamente a opinião de cada uma delas num curto espaço de tempo, requisito para a agilidade política. Portanto, a participação se daria em terminais de computadores numa eclésia virtual. Cada cidadão leria as propostas de lei do dia e votaria sim, não ou se deveriam ser reformuladas. Novas objeções surgem. 1. E se um hacker fraudasse os resultados? 2. Em que momento um trabalhador teria tempo de ler e votar? 3. Quem decidiria o que seria votado no dia? 4. Como o trabalhador teria conhecimento suficiente para votar sim ou não para uma questão que exigisse conhecimento técnico? Prossigamos para um esboço de resposta de cada uma das questões. Primeira. Quanto à primeira questão, seria mesmo complicado evitar o hackeamento. Mas se o sistema Bitcoin funciona protegido, algo semelhante poderia ser implantado. Além disso, caso falhasse, não seria o primeiro caso de fraude em processos eleitorais. 2. Quanto à segunda questão, 2 horas extras remuneradas pelo Estado por dia seriam destinadas à leitura dos projetos de lei e sua votação, sendo a participação facultativa. 3. Moderadores com mandatos mensais e avaliados diariamente sobre seu nível de competência escolheriam as pautas e seriam responsáveis por consultar equipes técnicas especializadas para formular propostas de leis viáveis. 4. Esta questão é também respondida juntamente com a questão anterior, uma vez que as propostas de lei já estariam filtradas quanto à sua viabilidade. Novas questões surgem. Quem seriam os moderadores e como seriam escolhidos? 2. Acaso os moderadores não formariam uma elite de manipulação eleitoral? Respostas. 1. Os moderadores seriam qualquer eleitor que se habilite para o cargo e seriam escolhidos por sorteio. 2. Os moderadores não formariam uma elite, pois seus mandatos nesse mundo online são curtos, 1 mês, e inclusive podem até mesmo antes disso serem impeachmentados, caso o nível de dislike de sua performance seja muito baixo. Além disso, quanto à escolha das pautas a serem votadas, também hoje é o presidente da Casa Legislativa quem as decide, e nesse sentido a coisa permanece a mesma. Certamente novas questões e objeções se levantam, mas o objetivo aqui foi alcançado. Não é porque a atual democracia é a menos pior das formas de governo que não devemos fazer esforços para refletir sobre ela e melhorá-la, ainda que estes esforços sejam reflexões utópicas.